Boa tarde a todos. Bom, apesar do tema não ser muito ameno, eu gostaria... Eu sei que talvez seja pedir muito, logo depois do almoço, né? Eu vou entrar com estatística, vou falar de prevenção, mas é um tema tão importante, não só para quem é humano, quem está na sociedade, né? Mas, assim, para quem tem amor no coração e não quer que tantas crianças percam a vida desnecessariamente, crianças e jovens. Então, se eu puder deixar uma mensagenzinha aqui relativa a isso, eu acho que eu já vou ter feito alguma coisa aí de boa para o mundo. Os acidentes de trânsito em crianças e adolescentes, como estamos? Bom, se a gente considerar o mundo, tá? A cada 4 minutos, uma criança morre vítima de acidente de trânsito no mundo. Tá? Se a gente colocar as principais causas de morte por faixa etária, entre os 5 e 9 anos, ela é a 4ª causa. Entre os 14 e os 10 aos 14 anos, ela é a 3ª causa, e, a partir dos 15 até os 17 anos, é a primeira causa de morte no mundo. Tá? Destaque de 10 a 14 anos, HIV/AIDS, transmissão vertical na África, ainda é um assunto assim muito... tem muitos casos, né? Os adultos não são tratados de HIV, então tem muitas crianças ainda nascendo com AIDS e morrendo com AIDS na adolescência. Se a gente for pegar a situação do Brasil especificamente, se a gente falar como estamos, parece que a gente vai falar do presente, né? Mas não só no nosso país, mas no mundo inteiro, os dados eles têm assim um gap de mais ou menos 2 anos entre o ocorrido, seja o óbito ou o acidente, e as estatísticas disponíveis. Então, o que a gente sabe é que, em 2016, foram mais de 37 mil mortos no trânsito geral, todas as idades, e mais de 180 mil feridos, com um custo anual desse ano de 52 bilhões de reais gastos em tratamento das vítimas de acidente de trânsito. Não sei se vocês já ouviram falar da década de ação para a segurança do trânsito. Essa década começou, teoricamente, eu digo teoricamente porque, para nós, eu acho que ainda não começou muito bem, mas, desde 2011, tá, foi lançada esse desafio, né, para que a gente conseguisse reduzir em 50% as vítimas fatais de acidente de trânsito no mundo. Alguns países conseguiram, principalmente os países europeus. Infelizmente, nós ainda não chegamos lá. Se a gente tivesse que cumprir a risca, a gente teria que, até 2020, ter, no máximo, 19 mil vítimas por ano. Em 2016, nós tínhamos 37 mil. Então, está muito difícil a gente atingir essa meta. Esse gráfico ilustra o percentual de mortes por acidente de trânsito segundo sexo e idade, também no Brasil, em 2016. Aqueles 37 mil casos, como a gente já colocou, grande parte são homens do sexo masculino, 82% das pessoas que morrem no trânsito são homens. E, se a gente fizer um pequeno recorte abaixo de 20 anos, nós teremos 11,5%, mais ou menos, do total de óbitos, 11,5% menor que 20 anos. Por que 20 anos? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 0 a 9 anos são as crianças, de 10 a 19 são os adolescentes. Então, o nosso corte para crianças e adolescentes abaixo de 20 anos. 75% homens. Então, é um problema que tem essa preponderância masculina, né, e acomete jovens. Né? Se a gente for considerar, principalmente, a faixa etária de 20 a 39 anos, que são homens jovens, idade produtiva, tem muita gente morrendo. Mas, mesmo os jovens de 15 a 19 anos ocupam uma boa parcela ali. Se a gente for dividir por regiões do Brasil, tá? Região Nordeste e Sudeste são as campeãs. Nordeste e Sudeste também, as duas, por causa de moto.
as motocicletas elas estão encabeçando esses óbitos aí. Tá? E nessas barrinhas coloridas, vocês têm as faixas etárias. De 15 a 19 anos é a barra azul, né, que tem um maior contingente de mortos. Né? Desses mortos no trânsito, quase metade morre no local de acidente, na via. Então, são acidentes graves que fazem com que as pessoas morram instantaneamente em quase metade por cento dos casos. Em quase 50% dos casos, desculpe. Aqui tem os homens. Né? Eu peguei especificamente os homens que morreram no Brasil e tinham menos de 20 anos. Meninos, jovens, menores de 20 anos. 40% eram passageiros ou ocupantes, passageiros ou condutores de motocicleta. Então, quase 40% das vítimas. Quando a gente considera as lesões que essas pessoas sofreram, que resultaram ou não em morte, na faixa etária de 0 a 9 anos, a cabeça é o principal segmento corpóreo envolvido. Cabeça e pescoço, mas predomina a cabeça mesmo. O pescoço é bem pouquinho, deve ter uns 2%. Seguida de membro superior, 27%, membro inferior, tórax agenital, 5,5%, aí vem traumatismos múltiplos, sequelas e sem informação. Bom, essas são as crianças menores de até 9 anos. Né? Então, uma vez acidentadas no trânsito, a maior parte tem lesões na cabeça, seguida por membro superior, membro inferior. Já em relação ao adolescente, o segmento mais atingido é dos membros inferiores, né? E depois superior, cabeça, tórax genital e múltiplos outros, enfim, ou complicações e sequelas de acidente, que também está registrado aí. Tá? Foram só adolescentes, no ano de 2015, foram quase 26 mil adolescentes que se lesaram, que se acidentaram no trânsito. Esse é um trabalho que está disponível na revista da Abramet, teve a participação da doutora Renata, coordenado pela professora Maria Helena Prado de Melo Jorge, que é uma expert em medicina do tráfego, em segurança do trânsito, em epidemiologia do trânsito, uma pessoa que é muito valorosa, e eu acho que muito do que eu aprendi e que a Renata aprendeu, acho que vem até dela mesmo. As vítimas fatais de acidente de trânsito menores de 20 anos, no município de São Paulo, isso aí é um recorte da cidade de São Paulo. Em 2016, foram 114 óbitos, sendo que a metade motociclistas. Da população internada no SUS, vocês estão vendo que eu estou falando de óbito e de internado. Né? Uma vez que um acidente de trânsito aconteça, tem várias possibilidades. A pessoa pode sair ilesa, só com prejuízos materiais e tal, sem um arranhão. Ela pode sair com pequenas lesões que nem a levem ao serviço de saúde, seja pronto-socorro ou hospitalização. Ela pode ter lesões mais graves que façam com que ela seja removida para um pronto-socorro, sendo dispensada para casa ou não, ou hospitalizada, e ela pode morrer diretamente no local, em consequência de um acidente grave, ou então morrer durante a sua passagem pelo pronto-socorro ou pelo hospital. Né? Então, esses daqui são os internados, esses são os que internaram em algum hospital próprio ou conveniado do SUS em 2016. Então, esses jovens com menos de 20 anos, parece até chato eu ficar falando toda hora, né? Mas olha a participação da moto nisso aqui. Tá? É uma coisa que a gente salta aos olhos. Né? É muito difícil a gente começar a ver estatística de acidente de trânsito no Brasil e não se debruçar na questão da moto. Né? Então, mais ou menos 20% dos internados
por acidente de trânsito, tinham menos de 20 anos. E desses internados, quase metade foram vitimados por acidente de moto. Bom, a única boa notícia que eu vou trazer, quer dizer, não é a única, né, mas em termos numéricos, é que, apesar de tudo, a população do município de São Paulo está crescendo e as estatísticas de mortalidade no trânsito parece estar melhorando um pouco. Olha, se você considerar 2005 e 2016, aqui era 14 por 100 mil, agora está 7. Tá? Mas ainda está muito longe da meta da década do trânsito. Então, você tem essa redução em todos os setores, inclusive entre os motociclistas, mas é uma redução bem mais discreta, essa faixa vermelha aqui, essa linha vermelha. Tá? Parece que pedestres teve uma redução maior. Bom, depois de falar de tanto número aí, o que a gente faz para tentar reduzir essas lesões e mortes no trânsito? Né? Eu acho que esse problema, quando a gente se volta para a nossa própria história de vida, eu, que sou de uma época que as crianças eram colocadas de qualquer jeito no carro, até no porta-mala daquela caminhonete velha lá do tio, a gente andava e pegava a estrada assim, ou no fusquinha do pai, em cima do banco, com os 2 pés em cima do banco, pulando. Isso era uma coisa super frequente. Né? Eu acho que quem tem um pouquinho mais de idade até pode se lembrar disso. Aí, lá para a década de 90, né, as pessoas começaram a falar em cinto de segurança. Década de 90. Né? E aí, em 94, passou a ser obrigatório o uso de cinto de segurança no veículo. Mas ninguém fiscalizava, e, quando fiscalizava, só no banco da frente. Né? Aí, depois de um tempo, começaram a se atentar à questão do álcool e direção, depois, como a gente vai segurar as crianças dentro do carro. E isso aí foi uma história... Assim, eu, com meu meio século de vida, tive a oportunidade de acompanhar toda essa história. Né, do carro como sendo uma coisa, assim, um veículo de transporte, sem que nenhuma questão de segurança fosse pensada, até agora, em que os veículos até estão sendo construídos para ser mais seguros, inclusive para quem está fora deles. Então, você tem, por exemplo, modelos de automóveis que têm um airbag para pedestre, né, que vai conferir uma proteção até para, em caso de acidente, como é que você vai proteger a vítima. Em relação a pedestres, isso está disponível. Eu vou deixar essa apresentação disponível, tá? Mas, assim, tem várias coisas a fazer. Tem medidas relacionadas à própria vítima, medidas relacionadas ao condutor, à infraestrutura viária. Só para dar um exemplo. Por exemplo, não use celular ou fone de ouvido enquanto estiver transitando nas vias públicas. Não só como motorista, mas como pedestre também. Porque, senão, você vai ficar aquele cego e surdo. Vocês já viram alguém andando com o celular no meio da rua? Né? Essas pessoas elas podem atravessar a rua sem ver. Continuam mandando mensagem, continuam vendo suas fotos no Facebook, enfim, e continuam andando. Né? E isso é uma coisa bem falada para os motoristas de automóveis, por exemplo. Mas pedestre... Não sei se as pessoas têm muita atenção nisso. Vocês que têm aí conhecidos, filhos, amigos e tal, é bom sempre colocar essa questão. Eu tenho 3 filhos adolescentes em casa e eles já sabem que eles não podem usar celular no meio da rua, em hipótese alguma. Se o celular toca, eles vão entrar em algum estabelecimento e atender o celular. Por várias razões. Uma delas é por causa da segurança do trânsito. Outra, porque a gente está num país que, infelizmente, né, a violência urbana ela está escancarada para qualquer um que quiser ver. Uma outra coisa que é importante em relação a pedestre é que o maior algoz do pedestre, em termos proporcionais, é o ônibus. Tá? Apesar da frota de carros ser muito maior do que a frota de ônibus, proporcionalmente, o ônibus mata muito mais, né, considerando a frota pequena que ele tem. Então, a chance de um ônibus
matar um pedestre chega de 10 a 15 vezes maior do que um automóvel. Então, sempre muita atenção quando você for transitar em lugares onde há a presença de ônibus. Em relação ao condutor, o condutor, bom, o ideal é que ele seja gentil, né? Aquela coisa da gentileza gera gentileza, gentileza no trânsito. Eu acho que todas essas campanhas que fazem com que a pessoa pense mais no outro, eu acho que são campanhas fundamentais. Então, o motorista ceder a passagem ao pedestre é uma coisa muito importante, e saber que sempre o mais fraco tem que ter a prioridade. Seja o ônibus, que vai ceder para a motocicleta, seja o caminhão, que vai ceder para o automóvel. O ideal é que o mais forte respeite o mais fraco. No caso, qualquer veículo motorizado, ou mesmo veículo a tração, no caso a bicicleta, respeitando o pedestre. Uma coisa que também é meio óbvio, mas que não acontece, é que praticamente de 3 em cada 5 acidentes com vítima, o agressor foge da cena sem socorrer a vítima. Então, isso aí é uma coisa que, sim, a gente está falando de Brasil, né? Tudo bem, tem vários cafundós aí, né? Eu não sei exatamente qual é a estatística da Grande São Paulo, mas prestar socorro à vítima, mesmo que seja para chamar o SAMU, sinalizar, dizer, fica longe dessa cena, não mexe nas pessoas que estão feridas, mas, pelo menos isso, né, era de se esperar que uma pessoa fizesse. Relacionadas à infraestrutura viária, aí tem bastante coisa aí, né? Inclusive o incentivo à redução de veículos em circulação. Nesse caso, quanto menos veículo, mais seguro é para o pedestre. Reduzir a velocidade das vias, né? Isso é muito polêmico, mas a gente sabe que quanto menor a velocidade, menor a chance de acidentes graves, isso já está mais do que provado. Tá? Fazer um bom tratamento dos cruzamentos, que os cruzamentos eles participam mais ou menos com 20% dos acidentes de trânsito, 20% dos acidentes são em locais de cruzamento. Tá? Ajustar os semáforos para o tempo do pedestre, por exemplo, crianças pequenas têm um passo mais curtinho, então elas precisam de um tempo maior para atravessar o farol. Tá? E, falando em farol, o ideal é que não exista faixa de pedestre sem farol, ou sem um outro tratamento, como, por exemplo, um guarda de trânsito. Tá? Porque a faixa de pedestre, no nosso meio, estou falando de Brasil especificamente, ela, em alguns estudos, até aumenta a prevalência de acidente de trânsito, com vítima, no caso pedestre. Bom, falando especificamente dos outros veículos, tem muita coisa aqui, depois, quem tiver interesse pode acessar essa apresentação, mas, assim, tem desde os equipamentos de retenção, cadeirinha, cinto, até o melhor lugar onde posicionar a criança, que é no meio do carro, no banco de trás, se for possível. Eu digo que for possível porque, nos carros mais modernos, você tem cinto de 3 pontas no banco de trás, no meio também. Mas, em carros que você não tem, aí é melhor você escolher uma das laterais, né, do banco de trás para posicionar a criança. Segurança na quantidade, quando a gente fala de bicicleta, é mais seguro pilotar bicicleta quando existe mais bicicleta na cidade. Quando as pessoas andam mais de bicicleta, fica mais seguro pedalar, porque os outros motoristas reparam na bicicleta, nos ciclistas, e, às vezes, os ciclistas têm condições de andar em grupos maiores, e eles são menos vulneráveis a acidentes dessa forma. É impressionante, mas ainda existe acidente de trânsito grave, principalmente com motociclistas, por causa de cerol de pipa. É cerol que fala aqui?
Tá? Existe, assim, não são muitos casos, mas assim, um caso que aconteça no mês, no ano, já é suficiente para deixar a gente assim, bem assim, preocupado. Né? Então, a questão da segurança nas vias, de mês de férias, as crianças não têm aula, vão lá soltar pipa num lugar mais amplo, que é perto da estrada, e a chance do motociclista em alta velocidade ser pego por uma pipa, né? Por uma linha de pipa é grande, né? E com morte, com capacete. Capacete é importante tanto para a bicicleta como para a moto. Para a moto já está bem estabelecido que tem uma regulamentação no Brasil, né? Mas o capacete ele precisa estar, além de presente, ele tem que estar íntegro, corretamente fixado e com a viseira abaixada. Se o capacete caiu uma vez, ele já não está íntegro, você tem que trocar. Se o capacete tem mais de 3 anos, o ideal é trocar também, mesmo que ele não tenha caído. Tá? Eu não sei se há provavelmente, que eu conheça, não há uma fiscalização em relação a isso. Tá? Os motoboys são os que mais morrem entre os motociclistas. Né? Eu acho que aquela pressão por horário, chegar na hora, né, e as metas aí de entrega fazem com que essa profissão seja uma profissão de muito risco. Então, o ideal é que esses profissionais sejam treinados periodicamente, não só eles, mas os chefes deles também, para colocar metas um pouquinho mais humanizadas em relação ao trabalho deles. Educação no trânsito, com ênfase principalmente nos meninos. Né? Não que as meninas não devam ser treinadas, sim, mas eu acho que o menino tem que ter um reforço, assim, tipo aula de recuperação. Atenção aos cruzamentos, limite de velocidade, combate a álcool, drogas e direção, coibir a direção sem habilitação, que é uma realidade no nosso país, principalmente nos adolescentes maiores que 15 anos. Fatores de distração, como eu já falei, né? Celular, fone de ouvidos, melhorar as condições das vias, respeitar a lei de trânsito, fiscalização efetiva, punição dos infratores, e manutenção periódica, tanto do veículo como do condutor do veículo. Né? Fazer os seus exames periódicos também conta. Bom, isso aqui, rapidamente, foi uma pesquisa de campo que eu realizei em alguns locais da cidade, né, da Grande São Paulo, aqui a Avenida Paulista, aqui o Jardim Helena, Parque do Ibirapuera, e aqui a Estrada Caminho do Mar. O objetivo era ver quantos usavam capacete em cada um desses pontos de observação. O que chamou muita atenção é que as pessoas que praticavam ciclismo esportivo, quase todas estavam com capacete. Já aquelas que praticavam o que a gente chama de ciclismo utilitário, só 3%. Né? No Jardim Helena, que é um dos bairros que tem mais prevalência de transporte por bicicleta, somente 3% das pessoas se deslocam com capacete. Bom, aí as pessoas vão falar, mas o capacete não reduz a ocorrência de acidentes. É verdade, não reduz a ocorrência de acidentes, tá? Porque é um equipamento de segurança passivo. A diferença é que o equipamento ativo é aquele que evita o acidente. Por exemplo, freio é um equipamento ativo, a lanterninha, a buzina da bicicleta, equipamento ativo, as roupas reflexivas são equipamentos ativos que podem reduzir acidentes, porque a pessoa vai ser vista, vai ser ouvida, né, vai conseguir frear a tempo. Já o capacete é um equipamento de segurança passivo, mas ele se torna fundamental se o acidente ocorrer. Então, você já raciocina na lógica de redução de danos. Né? Então, se o acidente acontecer, o capacete tem que estar lá. Mas é muito simples. Assim. O que você preferia? Estar andando com a sua bicicleta, cair no asfalto direto, com o seu couro cabeludo raspando no asfalto, ou tendo um anteparo entre o seu couro cabeludo e, digamos assim, o asfalto. Né? Tem muitas críticas em relação ao capacete de bicicleta, que é um coquinho, que ainda não é com um desenho tão protetor assim, mas é melhor do que nada, por enquanto. Mas eu acho que tem muito que avançar nesse quesito, sim. Mas, por enquanto, é o que temos para hoje, e eu acho que seria importante alertar que é um equipamento de segurança que deve ser usado. Deve ser recomendado sempre, no ciclismo esportivo, utilitário e no lazer.
Bom, já estou quase terminando. Tá? Quase 95% dos nossos acidentes são causados por falha humana. A falha mecânica também é uma falha humana, né? Porque teve um homem por trás dessa manutenção. Né? O que não é falha humana quando a gente pensa em acidente de trânsito? Eu me peguei pensando outro dia, bom, a árvore caiu por causa da enchente, caiu em cima do carro, o carro estava em movimento. Aí não é falha humana. Ou o raio caiu em cima do ônibus, ou a enchente que inundou, não sei o quê, aí carregou aquele monte de carro lá pelo rio. Eu acho que essas não são falhas humanas. Né? Quer dizer, a gente até pode pensar, será que a enchente não é? E o poder público que, de repente, não cuidou muito bem dessa via. Então, sei lá, eu acho que quase tudo é falha humana. Se a gente for pensar bem, só os raios que vão cair em cima dos carros, né, que é até mais difícil um raio cair em cima do carro, já que ele tem roda, que é de borracha, mas, enfim, se isso acontecer, não é uma falha humana. Eu queria só que vocês tentassem descobrir o que está de errado nessa foto. Todo mundo está conseguindo ver? Sabe aquela setinha ali? Aquela setinha vermelha? Aqui? Tá? Se a gente seguir essa setinha, tem alguma coisa diferente aqui, né? Vocês conseguem, assim? Essa imagem é uma imagem da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, da Abramet. E os deslocamentos com motocicleta, eles absurdamente ocorrem dessa forma e de forma pior a essa em todo o Brasil. Tá? Criança desprotegida, criança menor de 7 anos na moto, que é proibido por lei, né? Criança imprensada entre 2 adultos, né? Os 2 com capacete, a criancinha ali. Se me perguntassem qual é a principal ação agora que pode ser feita para reduzir acidente de trânsito no Brasil, eu diria fiscalização. Tá? Eu diria assim, sem pestanejar, fiscalização. Um estudo do Observatório de Segurança Viária mostrou que só há eficácia da lei seca nos estados que realizam o maior número de blitz de fiscalização. No Brasil, a média nacional de fiscalização é de 1 em cada 500 veículos. Imagina, a frota de São Paulo é mais ou menos 8 milhões de veículos. Então, só 1 em cada 500 é fiscalizado, 499 não são. Tá? Se a gente for para países como Portugal e Espanha, é 1 em cada 5 veículos, tira 2 zeros daqui. Tá? E, na França, é 1 para cada 3. Tá certo? Então, se tem alguma coisa que a gente pode avançar no nosso país, tá? É assim, a gente até tem boas leis, mas tem que fiscalizar. Eu acho que isso aí é... Se me perguntarem, fala lá com o secretário da Saúde o que ele pode fazer, por favor, fiscalize. Tá? Que fiscalização reduz morte, reduz acidentes. Em relação ao transporte de criança, né? Isso aqui é uma coisa que todo mundo tem que saber, principalmente quem tem filho ou quem tem escola, quem trabalha em escola, né? Que o transporte de crianças ele tem que ser seguro. Por exemplo, um bebezinho até 13 quilos, ele tem que estar virado para o banco. Olha, aqui tem uma pessoa sentada e o bebezinho está aqui. Está olhando para o banco. Tá? É aquele bebê conforto ou conchinha. Né? O importante é que a criança caiba nisso aqui. Quando a cabecinha dela ultrapassar o tamanho aqui, é porque ela já não cabe mais. Tá? De 1 a 4 anos, a cadeirinha já pode ser virada para frente, segundo a legislação brasileira. Né? Então, você tem a cadeirinha. Em crianças maiores, de 4 até 7 anos e meio, você pode ter um assento de elevação, que pode ser esse modelo aqui mais simples, ou esse aqui, e que usa o próprio cinto de segurança, tá, para conter a criança. E, a partir de 7 anos e meio até 10 anos de idade, a criança pode ficar no banco de trás com o cinto do carro. Só que há controvérsias. Se a gente for
analisar o que está acontecendo lá fora, por exemplo, os americanos eles já estenderam esse prazo. Eles acham, eles já estão fabricando cadeirinhas para crianças que fiquem até 3, 4 anos na cadeirinha voltada para trás, que é mais seguro. Tá? A criança de 5 até 6 anos, mais ou menos, ela fica na cadeirinha padrão e começa a usar o booster, que é aquele assento de elevação, por volta dos 6,5, 7 anos, até os 10 anos, ela vai usando. Teoricamente, para a gente, até os 7 anos e meio, mas aqui, nos Estados Unidos, eles recomendam até 10 anos. Tá? E, a partir de 10 anos até os 13 anos, ela pode usar o banco de trás com cinto de segurança. Tá? Eles recomendam manter a criança segura no banco de trás até completar 12 anos, até 13 anos incompletos, no caso, 12 anos, 364 dias. Tá? Eu acho que não vai demorar muito para a gente trazer esse tipo de pensamento para cá. Eu acho que, quanto mais a gente protelar a ida da criança do banco de trás para o banco da frente, mais segurança a gente vai estar oferecendo para essa criança. Até porque a maioria dos carros hoje tem airbag, e a criança, às vezes, é pequena, e o airbag vai disparar, vai no rosto da criança, pode sufocar. Então, 13 anos, eu acho que se a criança não é muito pequena, se é uma criança de 13 anos que não começou a crescer, ela continua no banco de trás. Eu acho que é melhor você medir o tamanho da criança, quando ela tiver por volta de 1,50 m, aí, sim, ela pode começar a usar o banco da frente. Bom, e as 10 medidas para a segurança no trânsito das crianças? Tá? Isso aqui é uma coisa que eu já falei praticamente, né, ao longo da apresentação, mas assim, é velocidade, álcool e outras drogas, garantir o uso de capacete, não só em motociclistas, mas em ciclistas, usar mecanismos de retenção para a criança, as cadeirinhas, desenvolver a habilidade para a criança ver e ser vista, usar roupas claras à noite, roupas refletivas, ensinar a criança para olhar, fazer contato visual com o motorista antes de atravessar a rua, adaptar o design dos veículos para que eles sejam mais seguros, inclusive para quem está fora deles, reduzir o risco para jovens condutores, uma fiscalização mais efetiva, para que eles não dirijam sem habilitação, promover cuidados apropriados para crianças lesionadas, equipes de APH, de pronto-socorro treinadas para atender criança, e supervisionar as crianças quando elas estão próximas da rua. Bom, aqui, o que eu deixei de falar foi gestante. Gestante tem que usar cinto, tá, gente? Para a gente proteger aquela futura vida. Algumas pessoas acham que a gestante, que o cinto vai afetar o neném, pode produzir um desconforto, pode... Se o cinto for bem colocado, abaixo da barriga, passando pelo meio do tórax, ele é um fator de proteção importante para a gestante. Né, uma vez que acidente de trânsito é uma das causas de aborto no Brasil. Né? Eu acho que, em termos de causas externas, é a primeira causa. Então, a educação no trânsito, que vai da família, escola, profissional de saúde, poder público, sinalização, legislação, fiscalização, penas severas, né? Veículos mais seguros. E evitar o acidente é o melhor a fazer. Né? Mas, quando você não consegue que o acidente deixe de existir, enquanto ele está por aí, tá? A gente tem que tentar prestar o melhor atendimento possível aos acidentados. Em relação ao público leigo que está lá na via enquanto um acidente está acontecendo, a primeira coisa a fazer é ligar para o SAMU. O motorista ou outras pessoas podem tentar proteger o local do acidente, colocar lá o triângulo, pedir para que as pessoas não passem com o carro muito perto. E, se for seguro, conter algum sangramento agudo. Eu digo se for seguro. Eu acho que, se tiver algum profissional de saúde, que tenha luvas no carro, que tenha, de repente, um pano, alguma coisa, está vendo que o cara teve um sangramento que está jorrando lá, e, se ele puder simplesmente comprimir, isso pode significar entre uma vida e uma morte. Tá? Então, meu tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer a todos. Tá? Até logo.